Meu nome é Ana Luísa Cecílio, sou arquiteta e urbanista e eu me especializei em patrimônio cultural, na área que eu trabalho atualmente. Minha relação com a Aruanda, eu entrei no grupo em 2015, no final de 2015, para o grupo de dança, e estou aí até hoje dançando e gosto muito, muito mesmo, assim, de representar essas danças todas, essas manifestações, dialoga também com a minha profissão. Meu nome é Cláudia da Silva América. Eu sou arquivista formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela Escola de Ciência da Informação. Eu formei em 2012, comecei o curso em 2009 e a minha relação com o Grupo Aruanda, eu sou bailarina do Grupo Aruanda desde 1998, então temos aí 26 anos de atuação. Já trabalhei também dentro do grupo como ensaiadora e também como suporte de apoio administrativo do Aruanda. No patrimônio, a gente tem o costume de dividir patrimônio material e imaterial. Mas a gente sempre fala que, na verdade, é tudo a mesma coisa, porque o material precisa do imaterial para acontecer e o imaterial precisa muito também do material para acontecer. Então, as manifestações da cultura popular, se ela não tivesse o suporte material ali, também não aconteceria. Então, por exemplo, as indumentárias ou outros bens integrados assim que acontecem, por exemplo, o andor num cortejo, ela precisa ali daquele suporte material para acontecer. Então, assim, isso é muito legal de reforçar. E aí, por exemplo, no Ruanda tem os figurinos, e aí são as danças que eles estão representando, mas os figurinos contam muita história também. Os figurinos são um documento também, tanto para o grupo quanto para as manifestações. Então, isso tudo vai dialogando um com o outro, assim, que às vezes pode acabar não perdendo um pouco um sem o outro. Bem, como eu falei, né, eu sou arquivista formada, então antes de eu formar, eu propus, né, ao Sérgio, né, Cossi e ao Romênio, o Sérgio, presidente do Aruanda, para a minha conclusão do curso de a gente fazer a organização do arquivo do Aruanda. Então nós fizemos um projeto de lei através da lei estadual de cultura. Esse projeto, né, passou. Então em 2011 nós conseguimos a aprovação desse projeto e começamos a organização. Então eu estava junto com uma equipe, né, que também era da minha turma. Essa equipe nós organizamos, nós verificamos, identificamos, avaliamos a documentação do Aruanda, né? Ela, na grande parte dela, ela é de caráter permanente, né? A atividade fim do Grupo Aruanda, que são as apresentações, né? Que é através da representação do folclore, né? Tradicional para o palco, através, né, de representatividade. Então a gente viu que a documentação, a grande parte da maioria, estava envolvida com as apresentações, desde propostas até a conclusão da apresentação. Então, assim, é um material muito rico, né? A documentação relacionada à atividade meio já é ligada às questões administrativas corriqueiras mesmo, né? Como contabilidade, documentos fiscais e a própria documentação também permanente, que é a Fundação do Aruanda. Então, compõe-se desde o Estatuto do Aruanda, porque é uma associação, e outros documentos como o regimento, que regulamentam, né, o Aruanda para ser uma instituição de caráter filantrópico, né, que é uma associação, e de representatividade da cultura popular. Os registros assim da cultura popular, atualmente a gente tem no campo do patrimônio, né? A gente tem em registro escrito, que é a primeira coisa que as pessoas pensam, assim, naturalmente. No campo do patrimônio a gente tem o dossiê de registro, que aí para virar, né? Não para virar, mas para documentar que é um patrimônio imaterial, participar de políticas públicas, etc. E aí tipo oficializar aquilo como um patrimônio, assim. E aí tem os dossiês de registro que acontecem, assim, profissionais fazem, pesquisam sobre aquela manifestação, aquela cultura para fazer esse dossiê e são divididos em várias categorias, assim, formas de expressão.
e aí que seria o Daruanda, modos de fazer e etc. Mas também, para além desse registro escrito, que é muito importante, que também conta a história, aquilo escrito mesmo, tem também outros registros, como filmagens, fotos, enfim, os próprios arquivos também. Então, que é muito importante, porque às vezes quando está escrito, quem está lendo, mesmo se for alguém daquela manifestação, se for alguém de fora, a gente consegue imaginar lendo como a coisa acontece. Mas na hora que a gente vê realmente, se não for pessoalmente, se não for possível ver pessoalmente, por exemplo, uma determinada manifestação, quando a gente vê por vídeo, por foto, a gente consegue compreender muito mais como que é aquilo, assim, a dimensão daquilo, as indumentários usadas nas cores, auxilia muito mais, assim, nessa questão e para preservar também. Então também é muito legal, porque como nessas manifestações vão mudando de geração, né? As gerações vão mudando, pessoas chegando, pessoas saindo. E aí é muito legal quando tem esses registros, até para mostrar também as diferenças que tem. Porque às vezes também muita gente acha que o patrimônio imaterial, que o folclore é uma coisa engessada, uma coisa parada e aquela manifestação nunca pode alterar. E ela tem alterações, mesmo porque a sociedade também vai alterando, né? O modo de viver das pessoas vão mudando, a cidade também acaba influenciando também nessas manifestações. Então, assim, por exemplo, com gado, que hoje, né, acontece, olha como está tão urbanizada as cidades, do que quando acontecia muitos anos atrás, que não tinha tanta urbanização, assim, por exemplo. Os prédios muito altos, folias de reis, acontecem muito isso também, já não tem tantas casas, às vezes, dependendo da cidade, é muitos prédios, enfim. Então, várias questões vão influenciando as manifestações, naturalmente, e elas não precisam ficar engessadas. Então, esses registros também, registros por fotos, vídeos, você também percebe essas alterações que vão acontecendo, que às vezes só de ler você não vai conseguir compreender tão profundamente, ou compreende, mas esses outros suportes auxiliam muito. O Arquivo do Uruanda, eu tenho desde 2012 que eu formei, então eu tenho basicamente 10 anos de atuação em arquivos. Eu já trabalhei com vários arquivos. Esse projeto, né, do Aruanda foi um dos primeiros, né? Eu ainda era estudante, então eu tinha experiência de estágio. Mas com tudo isso, e hoje falando, né, da minha perspectiva atual, que eu já trabalhei em outros perfis, né, de arquivo, construção civil, depois fui para a área hospitalar, da saúde, hoje eu estou na questão, né, de defensoria pública, jurídica. O Arquivo do Aruanda foi um dos mais ricos que eu trabalhei, porque ele tem uma diversidade muito grande, mesmo que está ligado às apresentações, que é a atividade meio, mas ele é rico, porque eu tenho documentação de caráter textual, tem documentação de caráter audiovisual, que é muito grande, é muito rico. Aí você encontra, assim, diversas formas de documentos, como iconográfico, fotografia. O audiovisual você tem o VHS antigo, que a gente trabalhou muito sobre ele, porque a gente conseguiu migrar, trazer o VHS para arquivos digitais. Então nós montamos toda uma estrutura para isso, para fazer essa conversão. Tinha fita cassete, não sei se você se lembra da fita cassete, mas tinha fita cassete, então a gente também conseguiu gravar algumas trazendo para a mídia digital, além da imensidão de fotos, né, que é o gênero iconográfico, que a gente tem várias fotos analógicas e também digitais. Então, a documentação do Aruanda, ela começa desde a sua fundação mesmo, desde 1960. Então, essa documentação de caráter permanente, a gente encontra no arquivo do Aruanda desde 1960, né, com fotos, com panfletos. Então, eu tenho um caráter textual também muito rico, de vários tipos de espécies. Eu tenho carta, lá tem panfleto, tem folder, também tem até de suportes de papel, além do papel também de tecido, flâmula. Então a gente encontra uma diversidade e até mesmo do gênero tridimensional, que é o caráter, né, onde eu tenho um suporte de metal, que eu tenho medalhas, eu tenho placas, eu tenho colares
E além dessa gama que é todo o arquivo, né, documental, também a vestimenta do Aruanda. Ela também não deixa de ser também um documento com uma característica dentro da museologia, se eu fosse falar de museologia, de peças, né, que dá para exposição, né, e as próprias também, parte dessa de colar, placas, que também tem esse caráter museológico. Então, o Arquivo do Aruanda foi um dos mais ricos que eu trabalhei de diversidade, de espécie documental, né, que desde ofícios, cartas, apresentações, programação, panfleto, cartazes. Cartazes são imensos cartazes, desde as apresentações da própria participação da Aruanda, como também de participação de outros grupos que faziam-se trocas, né, de documentos. Então ele é riquíssimo, e a questão da vestimenta, que também compõe, né, essa estrutura do Arquivo do Aruanda. Então ele foi um dos mais ricos até hoje que eu já trabalhei, de diversidade de gênero e suporte documental. E outras maneiras também de registro é o próprio trabalho do Aruanda, assim, por exemplo. Como o Aruanda não é um grupo daquela manifestação, né? O Aruanda representa essas manifestações, essas danças. Então é uma maneira de registrar também. Porque se acontece, vamos supor que uma dança de uma determinada região, por exemplo, parou de acontecer. Assim, e aí ter o Aruanda ali representando essa dança é uma maneira também de registrar aquela manifestação, assim, mesmo que não sejam as pessoas daquele local, né, daquela comunidade, enfim, as detentoras, né, que a gente chama daquela manifestação detentores, mas também é um registro, porque se deixar de acontecer, tem aí um grupo representando, enfim, mostrando a importância daquilo, e às vezes até também como incentivo para aquela manifestação voltar, por exemplo, assim, às vezes olha, tem um grupo representando essa dança, aí pode ser que a atual geração, as pessoas, nossa, então vamos voltar, por que a gente deixou acabar, entre aspas, né? E então é muito importante também, a dança também é um registro, né? E que acontece a dança, a música, enfim, teatro, tudo. Toda a arte aí também é um registro para além do escrito, né? Dessa questão do patrimônio e da cultura popular no geral. O registro documental, né? Toda vez que a gente fala de documento, a gente lembra de história. E história traz, né, todo um contexto de uma época, de um passado ou de um presente. E o registro, ele mostra justamente essa memória, essa identidade, né? E está ligada também à questão de patrimônio, porque ele relata o que foi, o que aconteceu, através de um fato que a nossa sociedade, né, mesmo na antiguidade, ela faz registro, né, que independente de que tipo de registro, a gente pode falar lá atrás, na antiguidade de cuneiforme, a escrita cuneiforme, que eram através de tijolos, os egípcios faziam através dos hieroglifos, através dos próprios monumentos, né? E até mesmo mais antigo ainda, mesmo quando o homem ainda fazia as pinturas rupestres. Então, assim, a gente vê que o registro conta a memória, conta uma história de qualquer período, né, que a humanidade se manifesta como ser atuante. Então, o registro, né, dentro do grupo folclórico, através de todos esses documentos que eu falei, desde a documentação textual, o iconográfico, a mídia audiovisual, mostra o quê? Uma história de atuação de uma organização, de uma associação que representa a cultura popular brasileira. O Aruanda, né, todos nós sabemos, é um grupo hoje nacional, né, antigo, desde 1960, acho que é o único do Brasil, que dança o Brasil inteiro, né? Então ele mostra a apresentação do folclore brasileiro, não só estadual, que é muito comum nos outros estados, representação só regional. Então mostra essa gama dessa história, dessa cultura popular que vem das nossas origens, né? Das nossas origens dos povos originários indígenas, dos povos que vieram, né, com o intuito, né, de colonização, que
Portugal, mas também das influências dos outros países da Europa que também vieram para cá, né, que a gente não pode esquecer, não foi só portugueses que aportaram aqui, desde o período, né, de 1500, teve vários outros franceses, né, ingleses também, a própria colônia, né, dos holandeses, as companhias, que também não eram só holandeses, eram um mundo dentro da Europa que formou as companhias holandesas. Tivemos influência nisso, principalmente no Nordeste, e da cultura, o que? Afro, né? Que veio para cá como uma mão de obra escravizada, mas que trouxe uma cultura muito rica. E a gente percebe que, através dos registros do Aruanda, das danças, da representatividade das músicas, que todas essas culturas estão emaranhadas dentro da representatividade brasileira, que é a nossa identidade cultural. Então, os registros demonstram tudo isso. É só observar que você percebe isso claramente, a influência de todas essas culturas, né, que fez o Brasil, esse Brasil, né, através dessa miscigenação. O registro da cultura popular brasileira, ela auxilia muito assim na preservação de diversas maneiras. Então, como ter, além daquilo de ter aquilo documentado, e também para registrar aquilo mesmo e também para futuras gerações que quiserem pesquisar, ou atualmente quem quiser pesquisar, ter aquilo registrado, seja escrito, seja por vídeo, seja por danças, enfim, por foto, de todas as maneiras desse registro, seja um dossiê de registro, elas auxiliam muito, porque aí se alguém quer pesquisar, quer conhecer, ou até às vezes a pessoa dessa determinada cultura quer entender um pouco mais como que era antigamente, que para além da oralidade, na oralidade a gente já consegue muitas dessas informações, mas ter no registro auxilia muito, porque amplia muito essa questão. Então, para todas as manifestações, todas elas auxiliam. Então, por exemplo, o modo de fazer uma culinária, modo de fazer quitanda, você tendo para além do registro da receita, se você tiver um vídeo, tiver fotos do processo, isso auxilia muito para quem quiser fazer aquilo ou quiser entender como que é feito, ou tanto atualmente quanto, né, as próximas gerações. E também, claro, na questão das políticas públicas, assim, porque tendo esse registro facilita muito, querendo ou não, porque nem sempre é fácil conseguir, às vezes, recursos, às vezes, enfim, atrás de outras maneiras para conseguir apoio, incentivo, etc. A gente sabe que tem muita dificuldade, assim, as manifestações no geral passam às vezes por essas questões, e aí tendo o registro ajuda a oficializar isso também, mas principalmente mesmo na salvaguarda dessas manifestações, tipo assim, que às vezes a gente pensa, eu pelo menos, né, nessa questão de filmar as manifestações, para também não ficar uma coisa de uma pessoa tipo, vindo de fora e do nada invadindo aquilo e filmando, sabe? Mais ou menos nessa linha, assim. De que nem... E não que tenha problema, na verdade, né? A gente que é pesquisador, a gente vai lá, vai registrar, enfim. Mas, assim, que não precisa ser somente isso. Não precisa... Tipo assim, não precisa ser pessoas do patrimônio, pessoas do audiovisual para registrar aquilo. Sabe, às vezes o pessoal mesmo da manifestação pode pegar o celular, registrar, para não ficar só essa coisa acadêmica e profissional, assim, que às vezes a gente fala isso muito, que pode separar um pouco o patrimônio, se a gente chega muito nessa coisa, sabe? Tipo assim, nossa, eu sei sobre patrimônio, e aí o detentor sabe, mas é diferente, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente sempre conversa, assim, na área do patrimônio, pelo menos entre, né, as pessoas que eu converso nisso, para não ficar com essa coisa, esse discurso autorizado, sabe? Tipo assim, eu chego lá, eu vou registrar vocês, porque eu sou da área, e aí nem sempre isso. Lógico que é legal também ter instituições, ter pesquisadores filmando, também é muito importante, né? Obviamente, faz muita diferença. Mas isso é reforçar que esses registros também pode ser do pessoal, do próprio pessoal dessas manifestações, né? Pega um celular, tira uma foto, faz um vídeo, enfim, não precisa ser uma coisa profissional 100%. Lógico que se fosse para um dossiê de registro, uma coisa escrita, aí sim é importante ter historiadores, antropólogos, enfim, arquitetos, ter profissionais da área
para auxiliar essa escrita, mas também não é somente isso, né? Os detentores também auxiliam muito e são os mais importantes, na verdade, dessas manifestações para esses registros, são os detentores. Tem um texto, depois eu vou te mandar, tem que achar ele no computador, mas eu li para outra posse que eu fiz. Não, foi para essa, na verdade, que era sobre as folias de reis, por isso que na hora que eu pensei. Mas era um artigo sobre as folias de reis do Rio de Janeiro. E aí, como que essa questão justamente de ter muitos prédios, da urbanização mesmo, alterou essas folias de reis. Porque agora os foliões já não conseguem exatamente chegar, bater na porta da casa e ser recebido. Agora é prédio, agora... E isso, não que isso pode atrapalhar também, às vezes atrapalha, mas as próprias folias vão se adaptando a isso. Então não quer dizer que vai deixar de existir pela urbanização, mas vai adaptar de acordo com o que acontece, né? Tipo assim, atualmente. E aí eu sempre fico pirando nessas coisas também. A galera acha que não, tem que ser daquele jeito que era lá. Lógico que o máximo que conseguir preservar é legal, né? Que senão também se muda totalmente, aí também você não está preservando aquela manifestação. Mas ter alterações de acordo com o que a sociedade está demandando, com o que a cidade está demandando, etc. Ou até as pessoas mesmo daquela manifestação estão percebendo, né? Às vezes não percebiam, essa coisa às vezes não era tão legal, às vezes essa coisa era preconceituosa, acontece também. E aí, né, às vezes tem uma manifestação, essa parte era meio machista, vamos continuar fazendo isso? Pode alterar também, dependendo, né? Você não precisa às vezes ficar continuando naquilo sempre, pode alterações tranquilas, assim, de acordo com a manifestação de quem participa, né? Aí eu sempre fico pirando nisso. Mas enfim.